sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a compreensão do aluno e também do professor. Desde já, agradeço a sua companhia e a atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Postamos o vídeo fazendo a leitura na íntegra do livro de apoio e também vídeos diários com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E ao final deste vídeo temos um presente para você, então fique conosco até o final e vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: como vimos nas aulas anteriores, Deus foi o primeiro missionário a realizar missões transculturais para alcançar os povos, usando todos os meios necessários para a proclamação de sua palavra. E agora, no Novo Testamento, o Senhor envia seu Filho Jesus, revelando literalmente o seu amor pelos povos. É a confirmação de sua aliança incondicional, partindo do próprio Deus, o desejo de remir os pecados dos povos da terra. Portanto, o Novo Testamento é um livro missionário no discurso, no conteúdo e no propósito. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo objetivo, mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E terceiro objetivo, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Faremos a leitura bíblica que encontra-se em Isaías, capítulo 61. Faremos a leitura do verso 1 e o verso de número 2. Depois iremos para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 17 ao verso de número 20. Pegue a sua revista ou a sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. Isaías capítulo 61, verso 1 nos diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Verso 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora Lucas capítulo 4, a partir do verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Primeiro ponto, o Deus missionário revelado no Antigo Testamento. Primeiro tópico, a Bíblia mostra um Deus missionário. Vimos nas aulas anteriores que todo o Antigo Testamento, as alianças, a escolha do povo de Israel era para o resgate dos povos. A Bíblia nos permite ver com clareza isso. Através da Bíblia, temos todas as informações necessárias para compreender o plano de Deus, que era e que é tornar o homem à comunhão com Deus. O eixo central de toda a Bíblia é o resgate do ser humano, como o comentarista assevera. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, o tema central é o resgate do ser humano. Olha o que diz João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Segundo tópico, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. Deus organizou um novo povo, não formado de uma raça específica, de uma língua apenas, para serem suas testemunhas. Mas a partir da nova aliança, o propósito tornou-se universal. Jesus, um missionário enviado de Deus, veio para fazer discípulos de homens e mulheres na sua própria língua e cultura, visando que estas pessoas alcancem também na sua própria cultura as nações que estão longe de Deus. Olha o que nos diz João, capítulo 4, verso 42.
e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Terceiro tópico, a igreja à luz dessa revelação. A missão deste novo povo conquistado através do sacrifício de Jesus, onde antes havia uma separação e agora não mais, antes era condicional e agora não mais, é a nova aliança incondicional, acabando com qualquer resquício de separação. Portanto, fica claro que a prioridade da igreja é terminar o que Deus iniciou. Olha o que diz Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Segundo ponto, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. O primeiro tópico nos diz, nos evangelhos. Jesus é o enviado de Deus, revelado em Isaías, capítulo 61. Sua missão foi voltada exclusivamente para a organização de uma agência missionária. E os agentes somos nós, os que entregaram sua vida renunciando ao pecado para testemunhar do amor de Deus. Na conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, no momento em que ela foi tocada pelo poder de Jesus, sua vida foi transformada, passando a partir daquele instante desejar anunciar as boas novas ao seu povo. Portanto, cada passagem dos evangelhos nos ensina sobre a proclamação do evangelho, podendo ser um ato individual, onde a pessoa que recebeu essa bênção sentirá a necessidade de compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Olha o que diz João, capítulo 4, verso 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Segundo tópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Nos primeiros passos que os apóstolos estavam dando, sem a presença física de Jesus, mas agora sendo dirigidos pelo Espírito Santo, o comentarista da lição destaca que realmente haviam compreendido o que aprenderam no tempo que passaram com o Mestre. Vejamos os primeiros passos dados em cumprimento à missão pelos apóstolos. O apóstolo Filipe. Filipe foi enviado pelo Espírito a pregar o Evangelho a um estrangeiro. Olha o que diz Atos capítulo 8, verso 26 e 28. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. O apóstolo Pedro, através do Espírito Santo também, teve uma visão que lhe mostrava o que deveria fazer, pregar o Evangelho, não importando a quem fosse. Olha o que diz Atos capítulo 10, o verso 1, 2 e o verso 19. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. O apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor, mas após a sua conversão, compreendeu que aquele milagre não poderia ficar restrito somente a um povo. Olha o que nos confirma Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Agora o apóstolo Barnabé. Barnabé acompanhou Paulo, recebendo a responsabilidade de cuidar dos novos convertidos, operando na primeira igreja missionária de natureza gentílica. Olha o que diz Atos capítulo 13, verso 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cinereu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Podemos ver que o livro dos Atos dos Apóstolos pode ser chamado como o livro dos Atos do Espírito Santo, pois todas as passagens deste livro nos remetem ao agir do Espírito Santo na vida destes homens e mulheres que entregaram sua vida a Jesus e começaram a pregar as boas novas de Cristo a todos e em todos os lugares que passaram. Terceiro ponto, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O primeiro tópico diz, nas cartas paulinas. As cartas escritas por Paulo apresentam ensinamentos para orientação dos novos convertidos, completando a missão de proclamar e discipular para que todo convertido alcance maturidade espiritual. Os ensinos de Paulo são transculturais. Suas orientações acertam as arestas dos pecados, mantendo o conteúdo da mensagem. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Segundo tópico, nas cartas gerais. Com a expansão das igrejas, na verdade, por um certo empurrão de forma inusitada para que isso ocorresse, ou seja, com o derramamento do Espírito Santo e com a perseguição aos cristãos, houve a necessidade de orientações para a comunhão dos novos convertidos e a formação de mais líderes. Por isso, as cartas gerais foram imprescindíveis para as igrejas que estavam se formando. Vemos impresso essa tarefa nas epístolas ou cartas chamadas cartas gerais. São elas: a carta aos Hebreus trata a respeito da aliança antiga, comparando com a nova aliança e o porquê de aceitar a nova aliança e a superioridade de Jesus. A carta de Tiago trata a respeito de viver o evangelho na prática, viver diariamente com Cristo. As duas cartas de Pedro tratam a respeito da filiação do povo, a posição dos cristãos diante do Senhor e a renovação da fé na vinda de Jesus. As três cartas de João é abordado o perigo da influência pelos apóstatas dentro da igreja. Aconselha os cristãos a não se associarem com as trevas, mas permanecerem na luz do evangelho. A carta de Judas são orientações contra aqueles que se opõem a Deus, contra aqueles que participam de adorações pagãs e morais e contra aqueles que não acham necessário obedecer aos mandamentos de Deus. As cartas gerais recebem esse nome porque foram escritas para públicos universais. Isso significa que as cartas gerais são mais abrangentes e a maioria delas não possui um destinatário específico. Terceiro tópico, no Apocalipse. No livro do Apocalipse, vemos que o plano elaborado por Deus a todo ser humano teve um início, um meio e no Apocalipse é revelado o fim desta grande missão. As orientações às 7 igrejas, o anúncio da grande tribulação, o julgamento e o grande final com a vinda do Rei dos Reis, nos revela que há pouco tempo, mas o amor de Deus continua o mesmo, não mudou. É a declaração da compaixão e ninguém poderá dizer que não ouviu. Por isso é urgente que as igrejas voltem os seus esforços para missões. É uma ordenança, é um privilégio e vai ter um final. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, deixamos um presente para você. É um link para você baixar de graça o PDF desta aula. Ele está na descrição do vídeo e também estará na aba Comunidade do nosso canal. Não deixe de assistir o nosso vídeo da leitura na íntegra do livro de apoio da revista. Basta você clicar no link que está acima,
que você será transferido para este vídeo. É um auxílio a mais para você, professor e aluno. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, em que estudaremos a lição de número 5 deste quarto trimestre de 2023.